Era uma segunda-feira e descobrir que seu filho desapareceu sem deixar vestígios. Mas, em vez de um quarto vazio, você se depara com paredes inteiras cobertas por códigos indecifráveis. Uma estátua gigante de um filósofo queimado na fogueira há 400 anos e 14 livros escritos em uma língua que ninguém consegue ler. Esta não é a sinopse de um filme de suspense. É a história real que transformou Rio Branco, capital do Acre, no epicentro do maior mistério brasileiro de 2017. Era uma segunda-feira, 27 de março de 2017. A família Borges se reunia para um almoço aparentemente comum na capital acreana. À mesa estavam Atos Borges, um empresário de eventos bem-sucedido, sua esposa Denise, psicóloga formada, e seus filhos. Entre eles, Bruno de Melo Silva Borges, um jovem de 24 anos com olhos intensos e uma mente inquieta, que, há anos, mergulhava em densas leituras filosóficas. Naquele momento, ninguém imaginava que seria a última vez que veriam Bruno por 137 dias. O almoço transcorreu normalmente. Conversas cotidianas, planos triviais, a rotina de uma família de classe média no interior do Brasil. Bruno comeu silenciosamente, absorto em pensamentos que ninguém ali conseguia penetrar. Ao final da refeição, ele se despediu com um simples e lacônico: "Até mais, pai." Palavras comuns que se tornariam assombrosamente proféticas. Atos ofereceu carona ao filho até a esquina de casa. Bruno aceitou, entrou no carro e percorreu algumas centenas de metros em silêncio. Ao chegar ao ponto combinado, desceu do veículo com sua mochila nas costas, acenou para o pai, dobrou a esquina e desapareceu. Não literalmente, nem de forma sobrenatural, mas de uma maneira tão completa, tão planejada e tão enigmática que o Brasil inteiro passaria meses tentando desvendar o que aconteceu naquele dia ensolarado no Acre. Bruno saiu caminhando sem documentos, sem dinheiro, apenas com sua mochila e o HD interno de seu computador. Percorreu mais de 1 quilômetro a pé até encontrar um ponto de táxi. O motorista Antônio, que jamais imaginaria que aquela corrida se tornaria parte de um dos casos mais discutidos da internet brasileira, levou-o até um motel nas proximidades. Durante os 15 minutos de trajeto, Bruno recebeu uma ligação e estava visivelmente ansioso, impaciente para chegar ao destino. E então, a partir daquele motel, o rastro se perdeu completamente. Bruno Borges havia simplesmente evaporado. Quando a família retornou para casa naquela tarde, nada parecia fora do normal. Bruno frequentemente passava horas trancado em seu quarto. Já era um hábito conhecido. Durante semanas, meses, anos, aquela porta permanecia fechada por longos períodos. A família respeitava sua necessidade de privacidade, de isolamento para estudar, criar, pensar. Mas quando o dia 28 de março chegou e Bruno não apareceu, a preocupação começou a crescer. Atos tentou ligar para o celular do filho. Desligado. Tentou novamente. Nada. Nas horas seguintes, a ansiedade se transformou em pânico. Bruno nunca havia desaparecido assim, nunca havia sumido sem dar notícias. Era um jovem responsável, previsível em suas rotinas, ainda que excêntrico em seus interesses intelectuais. Quando perceberam que algo estava genuinamente errado, a família tomou a decisão que mudaria tudo. Precisavam entrar no quarto de Bruno. Atos Borges, com o coração acelerado e as mãos trêmulas, abriu a porta do cômodo que seu filho mantivera trancado por 24 dias. O que ele encontrou do outro lado desafiava qualquer explicação racional. O quarto não tinha mais móveis. A cama, o rack, a escrivaninha, tudo havia sido removido. No centro do cômodo vazio, como um monumento em um templo abandonado, erguia-se uma estátua de mais de 2 metros de altura. Era uma réplica perfeita e imponente do filósofo renascentista Giordano Bruno, o pensador italiano queimado na fogueira pela Inquisição em 1600. A escultura, avaliada em R$ 7.000, havia sido encomendada meses antes ao artista plástico Jorge Rivas Plata, um octogenário de 83 anos que conhecia Bruno desde que ele frequentara suas aulas de desenho e pintura. Mas a estátua era apenas o começo do pesadelo onírico que aquele quarto representava. As paredes não eram mais paredes, eram páginas gigantes de um manuscrito impossível. Do chão ao teto,
Cada centímetro de superfície estava coberto por símbolos, códigos, diagramas geométricos, sequências numéricas e alfabetos inventados. Não eram rabiscos caóticos, eram escrituras meticulosamente organizadas, executadas com precisão cirúrgica e simetria matemática. Pareciam páginas de um caderno ampliadas até proporções arquitetônicas. Os caracteres fluíam em linhas perfeitamente retas, espaçadas com rigor geométrico. Havia diagramas complexos representando o que pareciam ser teorias cosmológicas, círculos concêntricos atravessados por linhas radiais, representações de galáxias, estrelas, universos paralelos. Uma linha vermelha serpenteava pelas paredes, conectando diferentes seções do texto criptografado, formando o que Bruno mais tarde chamaria de barreira potencial de finitude. Em meio aos códigos indecifráveis, algumas citações em português claro podiam ser lidas, trechos da Bíblia, fragmentos de Shakespeare, aforismos de filósofos antigos, como ilhas de clareza em um oceano de mistério. E havia uma pintura, um autorretrato de Bruno ao lado de uma figura genérica de extraterrestre, ambos com uma galáxia ao fundo, como se compartilhassem conhecimentos de outros mundos, de outras dimensões. A família ficou paralisada. Aquilo não era apenas um quarto, era uma obra de arte, um manifesto, uma mensagem cifrada de proporções épicas. Mas para quem? Sobre o quê? E mais importante, onde estava Bruno? Sobre a mesa havia 8 volumes encadernados. Mais 6 estavam espalhados pelo cômodo. 14 livros ao todo, identificados por números romanos, escritos inteiramente à mão com a mesma caligrafia impecável que cobria as paredes. Centenas, talvez milhares de páginas de texto criptografado. Cada volume representava anos de trabalho obsessivo, de dedicação monástica a um projeto que ninguém além de Bruno compreendia totalmente. A família encontrou algo mais, uma chave de decifração, um canudo contendo um alfabeto substituto, que permitia traduzir parte dos códigos, mas apenas parte. Bruno havia utilizado múltiplas camadas de criptografia, algumas simples, outras extremamente complexas. No dia 28 de março, o portal G1 Acre publicou a primeira notícia. Família procura por jovem desaparecido há mais de 24 horas em Rio Branco. Uma nota discreta, local, apenas mais um caso de desaparecimento entre tantos. Mas, quando as primeiras imagens do quarto vazaram na internet, tudo mudou. Um vídeo gravado sem autorização da família começou a circular nas redes sociais. As imagens eram chocantes, perturbadoras, fascinantes. Em questão de horas, Bruno Borges se tornou o assunto mais comentado do Brasil. O Twitter explodiu, Bruno virou trending topic nacional. Memes começaram a proliferar, teorias conspiratórias pipocavam a cada minuto. A hashtag Menino do Acre dominou as conversas online por semanas. As especulações eram as mais diversas, as mais criativas, as mais absurdas. Sociedades secretas, Illuminati, maçonaria, abdução alienígena, viagem no tempo, portais dimensionais, rituais ocultistas, mensagens proféticas sobre o fim do mundo, contato com entidades extraterrestres. Alguns acreditavam que Bruno havia descoberto segredos proibidos e precisava fugir. Outros achavam que ele estava completando a obra inacabada de Giordano Bruno, continuando o trabalho interrompido pela fogueira da Inquisição. Não ajudava o fato de que Bruno e Giordano compartilhavam não apenas o nome, mas uma semelhança física notável. Fotos comparativas circulavam freneticamente, destacando os rostos, os cabelos, a expressão nos olhos. Era perturbador. Seria coincidência? Reencarnação? O próprio Jorge Rivas Plata, o escultor da estátua, declarou publicamente à imprensa que acreditava piamente que Bruno era a reencarnação do filósofo italiano. A maioria não entende, mas eu o conheço há muito tempo, disse Rivas Plata. Dá para acreditar que foi reencarnado Giordano Bruno nele. Ele terminou os livros que Giordano deixou inconclusos quando foi queimado vivo. A Polícia Civil do Acre abriu investigação oficial. O delegado Fabrício Sobreira, coordenador da Delegacia de Investigação Criminal, declarou que todas as hipóteses estavam sendo consideradas: sequestro, fuga voluntária, crime passional.
Mas não havia sinais de violência, nem pedidos de resgate, nem pistas concretas. Apenas aquele quarto enigmático e o silêncio absoluto sobre o paradeiro de Bruno. A Interpol foi acionada, afinal, era possível que Bruno tivesse deixado o país. Mas os aeroportos não registraram sua passagem, as fronteiras terrestres, nada. Era como se ele tivesse se dissolvido no ar. A família, desesperada, começou sua própria investigação. Gabriela Borges, irmã mais velha de Bruno, assumiu a liderança na tentativa de decifrar os códigos deixados pelo irmão. Ela identificou 5 tipos diferentes de criptografia. Algumas eram cifras de substituição simples, onde cada letra do alfabeto correspondia a um símbolo específico. Internautas com conhecimento em criptografia conseguiram quebrar essas camadas iniciais. Mas havia outras proteções. Códigos mais sofisticados, referências cruzadas a obras literárias. Algumas criptografias baseavam-se no Manual do Escoteiro Mirim, outras faziam alusão às obras filosóficas de Giordano Bruno. A internet se mobilizou. Não era apenas curiosidade mórbida, mas um desafio intelectual irresistível. Hackers, programadores, criptógrafos amadores, entusiastas de mistérios, todos queriam decifrar o enigma do menino do Acre. Igor Rincon, diretor de tecnologia especializado em soluções de criptografia, e seu sócio Renoir dos Reis, ambos de Goiás, foram os primeiros a ter sucesso significativo. Usando fotografias do quarto divulgadas na internet, Igor quebrou os códigos iniciais em apenas 30 minutos. A dupla criou um site colaborativo com um teclado virtual online que permitia digitar os símbolos das imagens e convertê-los em letras do alfabeto português. O site recebeu 70 mil visitantes em um único dia. No Facebook, foi criado o grupo Bruno Borges Estudos, dedicado exclusivamente a decifrar as mensagens. Em 10 dias, o grupo tinha mais de 10 mil membros ativos. Pessoas do mundo inteiro falando dezenas de idiomas diferentes, tentando desvendar o mistério. Uma das páginas traduzidas revelava o seguinte texto, redigido na voz do próprio Bruno. Por milhares de anos, o ser humano vem tentando encontrar respostas para perguntas como: qual o sentido da vida? A filosofia, que ao que tudo indica parece ter se iniciado com Tales de Mileto em meados de 700 a.C., visa encontrar vestígios de perguntas sem respostas. A pesquisa profunda pela verdade absoluta advém da filosofia. É fácil aceitar o que desde criança te ensinaram que é errado, mas o texto era apenas um fragmento, um aperitivo. Os 14 livros completos permaneciam inacessíveis, guardados pela polícia como evidência. Os títulos de alguns volumes foram decifrados. O mais famoso, TAC, Teoria da Absorção do Conhecimento. Outro se chamava Caminho para a Verdade Absoluta. Eram tratados filosóficos densos, complexos, repletos de conceitos sobre cosmologia, metafísica, teoria do conhecimento. Bruno havia dedicado anos de sua vida a esse projeto. À medida que as investigações policiais avançavam, detalhes perturbadores começaram a emergir. Bruno não havia trabalhado sozinho. 2 amigos e um primo o ajudaram na execução física do projeto. Quem eram essas pessoas? Por que concordaram em participar de algo tão bizarro? As respostas viriam em maio, 2 meses após o desaparecimento. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Mário Gaiotti, um dos amigos de Bruno. Lá foram encontrados os móveis que faltavam no quarto, o rack, a cama, tudo removido para criar espaço para a estátua e as escrituras. Outro amigo, Marcelo Ferreira, de 25 anos, foi preso por falso testemunho. Ele havia omitido informações cruciais durante os interrogatórios iniciais. Mas o mais revelador foi a descoberta de contratos, documentos legais, assinados e datados, estabelecendo a divisão de lucros da venda dos livros de Bruno. Ele havia firmado acordos com os 3 ajudantes, prometendo percentuais dos direitos autorais em troca do auxílio na execução do projeto. Isso mudou completamente a narrativa. Seria tudo uma jogada de marketing? Um golpe publicitário elaborado para gerar burburinho e vender livros? A Polícia Civil do Acre anunciou publicamente que tinha fortes indícios de que o desaparecimento era uma ação de marketing planejada. A investigação não tratava mais o caso como crime. Era, na visão dos investigadores, uma ausência voluntária orquestrada para criar buzz midiático. A família ficou devastada com as acusações. Denise Borges, a mãe, chorou em entrevistas.
Eu já sabia da existência dos contratos, declarou ela. Aqueles meninos ajudaram o Bruno. Qual o problema de ele fazer um contrato para compensar amigos que o ajudaram? Não é golpe de marketing, é um projeto filosófico genuíno. Gabriela, a irmã, foi ainda mais enfática nas redes sociais. Estão querendo macular a imagem do meu irmão. Quem conhece o Bruno sabe exatamente o que passa em seu coração e qual sua verdadeira intenção com a publicação da sua obra. Mas as evidências se acumulavam. Durante os preparativos, Bruno disse à sua mãe que precisava de dinheiro para um projeto misterioso. Quando ela recusou o financiamento sem saber detalhes, Bruno recorreu ao primo Eduardo Veloso, médico oftalmologista, que transferiu R$20 mil para a conta de Bruno. Era um investimento significativo. Bruno afirmou ao primo que estava escrevendo 14 livros que iriam mudar a humanidade de uma forma boa. Eduardo acreditou. A produção dos livros e da decoração do quarto custou exatamente essa quantia, R$20 mil, em materiais, pintura, escultura e encadernação. Era um investimento profissional. Em junho de 2017, 3 meses após o desaparecimento e com Bruno ainda ausente, a família firmou um acordo com uma editora. O primeiro livro seria publicado. TAC, Teoria da Absorção do Conhecimento, chegou às livrarias em julho. Tiragem inicial de 20 mil exemplares. A expectativa era enorme. O livro do Menino do Acre finalmente seria revelado ao público. Seria a obra-prima filosófica prometida? O conhecimento que mudaria a humanidade? Não foi. O livro foi um desastre crítico. Avaliações devastadoras, leitores decepcionados, críticos literários impiedosos. O conteúdo revelou-se uma mistura confusa de conceitos filosóficos mal compreendidos, erros gramaticais abundantes, ideias plagiadas de outras obras, reflexões superficiais apresentadas como profundas. Bruno defendia abstinências extremas, não comer carne, não fazer sexo, dormir o mínimo possível. Eram recomendações ascéticas, apresentadas como caminhos para a iluminação. Não havia originalidade genuína, nem contribuição filosófica significativa. Era, nas palavras de vários críticos, pretensioso e vazio. Das 20 mil cópias impressas, apenas 2 mil foram vendidas. Um fracasso comercial retumbante. O jornalista Rodrigo Casarim, especialista em jornalismo literário, criou em sua coluna Página 5, no site UOL, o Prêmio Menino do Acre, uma condecoração irônica dada anualmente às piores obras literárias brasileiras. Bruno havia se tornado sinônimo de fracasso intelectual disfarçado de genialidade. Enquanto o primeiro livro naufragava nas livrarias, Bruno permanecia desaparecido. 4 meses, 120 dias. A família estava exausta. Denise Borges viajou até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, para rezar pelo retorno do filho. E então, na madrugada de 11 de agosto de 2017, o milagre aconteceu. Ou o plano chegou ao fim, dependendo da interpretação. Às 5 horas e 22 minutos da manhã, a câmera de segurança da residência dos Borges registrou uma figura se aproximando. Descalço, com roupas surradas, visivelmente debilitado. Bruno estava de volta. Ele tocou a campainha, mas ninguém ouviu. Sentou-se na calçada e esperou. Mais de 1 hora ali, aguardando que alguém acordasse. Um vizinho finalmente apareceu e telefonou para Atos. O pai correu até a porta, abriu e ali estava seu filho, depois de 137 dias de ausência. Bruno estava fisicamente frágil, desidratado, magro, exausto. Mas vivo, consciente, coerente. A notícia se espalhou instantaneamente. O menino do Acre havia retornado. A internet explodiu novamente. Todos queriam respostas. Onde ele esteve? O que fez? Por quê? O delegado Alcino Júnior, responsável pelo caso, anunciou que Bruno seria ouvido oficialmente, mas deu à família tempo para o reencontro emocional. O pai, Atos, revelou que Bruno pediu 1 semana antes de explicar publicamente o que aconteceu. Denise, a mãe, que estava em Aparecida quando recebeu a notícia, falou brevemente com o filho. Ele me pediu perdão, contou ela aos jornalistas. Disse que sentiu uma vibração da família e por isso voltou.
O secretário de Segurança do Acre, Flávio Portela, não pareceu surpreso. Nós sabíamos que era questão de tempo para ele voltar, declarou. O inquérito já estava praticamente concluído há mais de um mês. Quando Bruno finalmente concedeu entrevistas, as respostas foram tão enigmáticas quanto o próprio desaparecimento. Ele se recusou terminantemente a revelar onde esteve durante os meses de ausência. Posso dizer que estive isolado da sociedade, sem contato com quaisquer outras pessoas, declarou ao programa Fantástico, da Rede Globo. Me preparei durante 5 anos para essa experiência. Levei suprimentos suficientes para minha sobrevivência, livros de filosofia e cabala. Estava em meio à natureza, em uma floresta, com árvores ao redor. Mas recusou-se a especificar se era no Acre ou em outro estado. Isso para mim é irrelevante. O que importa é o objetivo. Toda a parte do isolamento eu não vou falar. E qual era o objetivo? Buscar uma verdade dentro de mim que eu estava precisando encontrar, explicou Bruno. Busquei o isolamento justamente para não ser atrapalhado pelo coletivo. Muitas vezes a coletividade atrapalha você a achar seu autoconhecimento. Ele descreveu jejuns prolongados, meditações diárias de horas, retiros espirituais em contato absoluto com a natureza. Eu trabalhei durante anos dentro daquele quarto, me isolando várias vezes para criar. Fiz muitos jejuns e retiros ali dentro. É uma obra de arte. É difícil não sentir uma energia ao entrar nele. Sobre as acusações de marketing, Bruno foi veemente. Não se trata de uma jogada de marketing. Meu maior objetivo com esse projeto foi estimular as pessoas a adquirirem conhecimento. Houve também outros objetivos. Tornar as pessoas mais ávidas pelo misterioso. Porque quem não gosta do misterioso está meio morto, está inerte. O mundo é um mistério. Nós não sabemos de nada ainda. Como podemos não gostar do mistério? Ele apresentou o quarto como uma teoria cosmogônica visual. A linha vermelha representa a barreira potencial de finitude. Os símbolos descrevem como o universo funciona através das experiências visuais que eu estava passando. Mas nada disso respondeu às perguntas fundamentais. Onde exatamente ele esteve? Com quem falou? O que realmente fez durante 137 dias? O inquérito policial foi oficialmente encerrado com a classificação de ausência voluntária. Não houve crime, não houve sequestro. Foi uma escolha consciente de um adulto. Legalmente, não havia nada mais a investigar. Mas o Tribunal da Opinião Pública permaneceu dividido. Para alguns, Bruno era um jovem visionário incompreendido, um filósofo genuíno buscando autoconhecimento através de métodos extremos. Para outros, era um charlatão oportunista que montou um circo midiático elaborado para vender livros ruins. A verdade, como sempre, provavelmente estava em algum lugar entre esses extremos. 48 dias após seu retorno, Bruno já havia recuperado 13 quilos. Disse estar surpreso com as reações ao projeto. 2 dias depois, abriu o quarto para visitação pública gratuita. Centenas de curiosos formaram filas para ver pessoalmente o enigmático cômodo. Nos anos seguintes, Bruno tentou manter sua relevância. Ofereceu visitas guiadas ao quarto em agosto de 2019. Disponibilizou seus livros gratuitamente em um site oficial, reconhecendo que a confusão com os amigos e os contratos havia manchado o projeto. Defendeu que as pessoas não entenderam a obra, que houve má interpretação das criptografias durante a decodificação. Mas a verdade inescapável é que a obra simplesmente não tinha a profundidade prometida. Era ambiciosa na forma, deficiente no conteúdo. Em junho de 2025, 8 anos após o episódio, Bruno ressurgiu na internet oferecendo mentorias online sobre projeção astral. Agora se apresentava como coach espiritual, prometendo ensinar técnicas para sair do corpo físico e alcançar sonhos lúcidos. Afirmava ter aprendido a técnica aos 12 anos no extinto Orkut e começado a ensinar adultos 1 ano depois. Relatou ter tido contato com um espírito chamado Alaoa Alaai, que o orientava em decisões empreendedoras. Dizia ter vivenciado milhares de projeções desde a infância e que era possível interagir com seres de outras dimensões.
Para muitos, essa guinada para o misticismo comercial confirmou definitivamente que tudo sempre foi sobre autopromoção. O menino do Acre havia se tornado o coach do Acre. Mas será que podemos ser tão simplistas? O caso de Bruno Borges nos força a confrontar questões desconfortáveis sobre genialidade e charlatanismo, sobre o limite entre obsessão criativa e manipulação, sobre como julgamos aqueles que se recusam a seguir caminhos convencionais. Bruno dedicou anos de sua vida àquele projeto, escreveu milhares de páginas à mão, estudou filosofia, criptografia, cosmologia, fez jejuns, retiros, sacrifícios pessoais. Gastou R$ 20.000 de dinheiro emprestado. Desapareceu por meses, arriscando sua saúde e sua segurança. Tudo isso foi fraude? Foi marketing? Ou foi a manifestação distorcida, imatura, mal executada de uma busca genuína por significado? Giordano Bruno, o filósofo que inspirou tudo, foi queimado vivo por defender que o universo era infinito, que as estrelas eram sóis distantes, que a Terra não era o centro de nada. Na época, essas ideias pareciam loucura, heresia. Hoje são fatos científicos básicos. Será que nosso Bruno, o Bruno brasileiro, também estava à frente de seu tempo? Ou será que a comparação é justamente a evidência final de sua megalomania? A verdade é que provavelmente nunca saberemos. Bruno mantém seus segredos, recusa-se a explicar completamente. E talvez seja exatamente isso o ponto. Talvez o mistério, a dúvida. A impossibilidade de fechar a história com um laço perfeito seja precisamente o que ele queria desde o início: fazer-nos questionar, intrigar-nos, forçar-nos a admitir que não sabemos tudo, que nem tudo pode ser decifrado, que o mistério ainda existe no mundo hiperconectado do século XXI. O caso do menino do Acre é um espelho perfeito da nossa era. Na era da internet, onde todos são especialistas, onde multidões se mobilizam para resolver mistérios em tempo real, onde teorias conspiratórias se espalham mais rápido que a verdade, um jovem conseguiu sequestrar a atenção nacional por meses, simplesmente criando um enigma irresistível. Jogos eletrônicos foram criados inspirados no caso. Menino do Acre, encontre o Menino do Acre, Alquimistas do Acre. Ele se tornou meme, lenda urbana, fenômeno cultural. Seu nome virou sinônimo de mistério brasileiro. Mesmo o prêmio irônico criado em sua homenagem, o Prêmio Menino do Acre, para as piores obras literárias, é uma forma de imortalidade. Poucas pessoas conseguem ter seu nome transformado em adjetivo cultural, mesmo que seja pejorativo. Bruno conseguiu. Será esse um fracasso ou um sucesso? A psicologia por trás do caso é fascinante. Um jovem de 20 e poucos anos, imerso em leituras filosóficas, obcecado por um pensador morto há 400 anos, convencido de que possui conhecimentos capazes de mudar a humanidade. É síndrome de Messias? É narcisismo patológico? Ou é simplesmente juventude? Aquele período da vida onde nos sentimos invencíveis, onde acreditamos piamente que descobrimos verdades que gerações anteriores ignoraram. Quantos de nós, em algum momento, não nos sentimos exatamente assim? Especiais, incompreendidos, portadores de visões que o mundo ainda não está pronto para aceitar. Bruno simplesmente levou essa sensação ao extremo, transformou-a em performance, em arte, em mistério público. E permanece a questão central: onde ele esteve? Essa é a pergunta que nunca será respondida satisfatoriamente. Bruno jura que esteve isolado em meio à natureza, mas ninguém conseguiu provar isso. Nenhuma testemunha, nenhuma evidência física. Ele poderia ter estado em qualquer lugar, na casa de um amigo, em outro estado, em outro país. Não sabemos, nunca saberemos. E talvez essa seja a maior frustração e a maior vitória de Bruno simultaneamente. Ele nos deixou com perguntas sem respostas, com um mistério que se recusa a se resolver completamente. No mundo moderno, onde quase tudo pode ser rastreado, gravado, verificado, ele conseguiu criar uma lacuna genuína, um vazio de informação, um buraco negro informacional. Isso é notável, é irritante, é fascinante.
O desaparecimento de Bruna Borges nos lembra que mesmo na era da vigilância total, da geolocalização constante, dos registros digitais onipresentes, ainda é possível desaparecer, ainda é possível criar mistério, ainda é possível manter segredos. Isso deveria nos reconfortar ou nos apavorar? Provavelmente ambos. O caso também expõe nossa fome coletiva por mistério, por algo que não pode ser explicado por algoritmos e inteligência artificial, por algo que desafia a lógica fria dos dados. Milhões de pessoas ao redor do mundo dedicaram horas, dias, semanas tentando decifrar os códigos de Bruno. Não porque isso lhes traria algum benefício prático, mas porque o mistério em si é recompensador. A jornada importa mais que o destino. Hoje, em 2025, Bruno Borges vive uma vida relativamente discreta em Rio Branco. Oferece seus cursos de projeção astral, mantém o quarto preservado para visitas ocasionais, continua se recusando a dar explicações completas e talvez isso seja apropriado. Talvez seja exatamente como deveria terminar, ou não terminar. A história do Menino do Acre não é uma narrativa convencional com início, meio e fim satisfatórios. É um ciclo aberto, uma pergunta sem ponto final. Um enigma que se recusa a ser completamente resolvido. E nisso reside tanto sua frustração quanto sua beleza. Quando Giordano Bruno foi condenado à morte, ele disse aos seus acusadores: "Talvez sintam maior temor ao pronunciar esta sentença do que eu ao ouvi-la." Era um desafio, uma afirmação de que suas ideias sobreviveriam à fogueira, e sobreviveram. Hoje, há uma estátua de Giordano Bruno no exato local onde foi queimado, no Campo de Fiore, em Roma. Um símbolo de vitória póstuma sobre a ignorância e a opressão. Será que nosso Bruno Borges também terá sua vindicação? Será que daqui a 400 anos alguém olhará para trás e dirá que ele estava certo? Que suas criptografias continham verdades profundas que a época dele não conseguiu compreender? Provavelmente não, mas a possibilidade, por mais remota que seja, permanece. E isso é suficiente para manter o mistério vivo. O caso do Menino do Acre nos ensina que o mistério tem valor intrínseco, que não saber tudo pode ser mais interessante que saber tudo, que a incerteza, a dúvida, a impossibilidade de fechar completamente uma história são características fundamentais da experiência humana. Não podemos algoritmar tudo, não podemos explicar tudo, não podemos resolver tudo. E isso não é falha, é característica, é o que nos mantém humanos. Então, onde Bruno Borges esteve por 137 dias? Não sabemos. O que realmente significavam suas criptografias? Não sabemos completamente. Ele era gênio ou charlatão? Ambos? Nenhum? Algo entre os dois? Não sabemos. E talvez tudo bem não saber. Talvez seja exatamente isso que Bruno queria nos ensinar desde o início. Que o mistério é valioso, que a busca importa mais que a resposta. Se essa história te fascinou, te intrigou, te deixou com mais perguntas que respostas, então Bruno Borges venceu. Ele conseguiu o que queria, fazer você questionar, pensar, duvidar, buscar. E nesse processo, talvez, só talvez, você chegue mais perto daquela verdade absoluta que ele tanto procurou. Ou talvez não. Mas a jornada, como sempre, é o que importa. Inscreva-se no canal para mais histórias reais que desafiam explicações simples, que nos lembram que o mundo ainda guarda mistérios genuínos, que nem tudo pode ser reduzido a manchetes e respostas fáceis. Porque a vida, como o quarto de Bruno Borges, é muito mais complexa, muito mais misteriosa, muito mais fascinante do que qualquer código consegue capturar.